Olá, meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora. Hoje eu vou conversar com você sobre uma pesquisa que o Sebrae acabou de fazer sobre as micro e pequenas empresas aqui do Brasil, olhando especificamente no posicionamento digital dessas empresas. O quão maduro estão essas empresas, tá? Quando a gente fala de digital, quando a gente fala de transformação, quando a gente fala de site, a gente fala de redes sociais, quando a gente fala de relacionamento com o cliente, quando a gente fala de velocidade de aprendizagem, porque é o seguinte, não adianta só você ter um site, não adianta só você ter uma rede social. Você tem que ter uma mentalidade voltada para o digital, inclusive no processo de aprendizagem, no processo de você tocar o seu negócio internamente, o que você está fazendo e como que o digital está te ajudando nessa missão tão importante. E por que eu digo que é tão importante? Bom, eu não sei se você sabe, mas as micro e pequenas... Aliás, antes de falar sobre entrar especificamente na questão digital, as microempresas e as pequenas empresas são as seguintes: microempresas são empresas que podem faturar até R$360 mil por ano, e as empresas de pequeno porte, são as EPPs, elas podem faturar até 4 milhões e 800. Aí você fala, Lucas, mas como assim pode faturar? E se a empresa começar a faturar mais? Bom, se ela começar a faturar mais, ela tem que subir de nível. Então, de microempresa, ela passaria a ser uma empresa de pequeno porte e assim por diante, tá? Então, essa é a definição. Um outro ponto importante é que as micro e pequenas empresas, elas representam até 50% dos postos de trabalho aqui no Brasil. Outro número interessante é que 30% do PIB vem dessas empresas, desse porte de empresa. Então é muito importante que essas empresas estejam saudáveis, que essas empresas estejam faturando bem, e o que pode dar suporte a esse tipo de negócio justamente é o digital. É isso que pode fazer um negócio realmente prosperar e fazer mais com menos. E essa pesquisa do Sebrae, eu confesso que me deixou surpreendido. Eu fui surpreendido com esses dados do Sebrae e me deixou ao mesmo tempo preocupado e ao mesmo tempo também empolgado com o quanto a gente ainda tem para crescer, o quanto as empresas também estão buscando novas soluções, estão buscando novas tecnologias. As empresas não estão paradas, elas estão indo atrás de novas soluções, porém ainda tem muita coisa para melhorar. Outro ponto interessante da pesquisa, que a gente vai olhar um pouco mais a fundo já, é que é o seguinte: essa pesquisa ela foi feita na verdade no meio da pandemia, tá? Já tinha passado o ano de 2020, foi ali para o meio de 2021. Então muitas dessas empresas já tinham ganho uma boa aceleração no digital, e mesmo assim a gente vai olhar aqui os números e vocês vão notar que boa parte dessas empresas ainda estão muito imaturas quando a gente fala de transformação digital, quando a gente fala de marketing digital, quando a gente fala especificamente de tecnologia e inovação. Bora lá? Vamos dar uma olhadinha aqui nesses números? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só que interessante. O que essa pesquisa já está dizendo aqui? Que 66%, aliás, eu vou comentar os números e vou falar, eu vou comentar sobre esses números, eu não vou apenas ler, né? Vou emitir aqui minha opinião, o que eu acho disso, né? O que ele está falando aqui? Que 66% das micro e pequenas empresas estão nos níveis 1 e 2. Então, ali para o Sebrae, o nível 1 e 2 é um nível que não está nem no intermediário ainda, a empresa ainda está em fase de crescimento. Então, o nível 1, ele está falando aqui que é o analógico, então tem pelo menos 18% das micro e pequenas empresas aqui no Brasil, olha só, 18% dessas empresas ainda estão analógicas, ou seja, elas não têm nada de digital, tá? E aí 48% dessas empresas ainda estão no nível 2, que é o nível emergente, ou seja, é como se fosse, imagina um submarino, a empresa está emergindo ainda, não chegou nem na superfície quando a gente fala de digital, de transformação. E aí depois a gente tem o N3 e o N4, que a gente já vai dar uma olhadinha ali mais para frente. E aqui embaixo ele está falando aqui, média de maturidade das micro e pequenas empresas. Ele está falando que a média de maturidade de todas as empresas, aí ele está olhando para comércio, indústria e serviço. E numa escala de 0 a 100, o nível de maturidade dessas empresas é de 40,77, ou seja, não é nem 50%. Então, realmente é muito baixo, tá? Mesmo com toda aquela velocidade que a pandemia acabou trazendo aí
para essas empresas, tá? E aí a gente entra nesse gráfico aqui que está mostrando o seguinte, ele dividiu ali entre os níveis, né, entre os 4 níveis, então a gente tem o analógico, a gente tem o emergente, a gente tem o intermediário e a gente tem as empresas que são líder do setor, que eles estão chamando aqui de líder digital. E olha só, a gente já tinha olhado esse número, né, 18% ainda está no nível analógico, 48% ainda está no nível emergente, 30% está no nível intermediário, que é aquela empresa que está fazendo alguma coisinha, né? E somente 3% dessas empresas que foram analisadas estão sendo consideradas como líderes de seus setores. Então, realmente é um número muito baixo de liderança, tá? É um número muito baixo também de intermediário, e é um número muito alto quando a gente fala de emergente, e é um número também gigantesco quando a gente fala de analógico. E 18% é um número muito grande quando a gente fala de empresas e negócios que ainda estão no nível analógico, tá? Em um universo de milhões e milhões de empresas aqui no Brasil, 18% é realmente muita coisa e foi um dos dados que me deixou realmente mais impressionado. Ainda me fez pensar, pô, eles estão no nível analógico, até como é que eles fizeram para responder essa pesquisa aqui especificamente, né? Mas foi uma pesquisa feita também através de e-mail e através de telefone, então eles conseguiram resolver dessa forma, né? E aqui nesse outro gráfico, a gente está olhando essa análise, essa pesquisa que foi feita, separada pelos setores. E por que é importante a gente separar aqui? E eu concordo com o que foi analisado aqui, porque eu vivo isso aqui no dia a dia, e eu sinto que realmente cada um desses setores está em determinado nível de maturidade. Então, o que ele observou aqui, ó? Que no setor de serviços, a pontuação obtida de 0 a 100 foi de 43,73, tá? Quando a gente fala de indústria, é 40,49, ou seja, o setor de serviços ele é mais maduro que o setor de indústria. Porém, o setor de indústria é mais maduro que o setor de comércio, tá? Então, se a gente pegar os 3 setores que nós temos hoje, serviço, indústria e comércio, o comércio é o que está mais carente, é o tipo de setor que mais precisa de apoio quando a gente fala de transformação digital, tá? Realmente é um número muito grande. E aqui ele até faz uma observação, né? Ele está comentando aqui nesse parágrafo que apesar do comércio ser o menor deles, né? Eles estão muito próximos um dos outros, né? Ainda que tenha uma diferença até relativamente grande aqui de 36 para 43, é tudo abaixo de 50. Então acho que é mais ou menos nesse sentido aqui que ele quis dizer, né? Que está tudo muito imaturo ainda. Tá? E aqui ele está falando, aí o Sebrae está falando, ó, a gente olhou aqui alguns objetivos, por exemplo, conectar e engajar clientes, tá? Conectar e engajar clientes. Quando a gente olha para serviços, qual que é a pontuação? 46,71. Quando a gente olha lá para comércio, qual que é a pontuação? 42,07. E aí, se a gente olhar a menor pontuação aqui de comércio, vamos até dar uma olhada aqui o que é. É essa daqui, ó. 29,64, quando a gente olha para estabelecer novas bases de competição. Aqui eu entendo que ele está olhando, o Sebrae está fazendo uma pergunta no sentido em qual arena você está competindo com seus outros concorrentes, tá? Você tá criando nova base de competição e normalmente no comércio não, normalmente a pessoa só tem aquela lojinha, só tem aquele ambiente ali, abre a porta de manhã às 8 horas da manhã, fecha às 18 e só, não tem um outro ambiente para estabelecer algum outro tipo de competição, tá? Quando a gente olha para a indústria, o que a gente tem de menor aqui também? É o mesmo ponto, né? E aí, provavelmente, o de serviço também, né? 39,64. Então, isso aqui serve para todos. E onde que eles estão, olhando para cada um deles, o que está mais maduro aqui no de serviços? É o de 50,88, que é o inovar mais rápido e colaborativamente. Então, o Sebrae perguntou para essas empresas, né, de que forma vocês estão inovando e essa inovação é rápida e ela é feita de forma colaborativa? E aí o setor de serviço ele tem uma tendência maior a realmente ser melhor nesse ponto específico, por quê? Porque é muito mais difícil você mexer em um comércio, tá, do que você mexer em um serviço. Um serviço você rapidamente consegue mudar completamente a forma de você prestar o serviço, você consegue colocar alguma coisa de diferente para agregar mais valor naquele serviço, enquanto que no comércio é um pouquinho mais complicado, tá? Agora vamos dar uma olhada aqui em outros pontos. Aí ele está olhando aqui
para outros aspectos dessa pesquisa, né? Então, no quesito de conectar e engajar clientes, aí ele foi lá e perguntou para cada uma dessas empresas, né? No uso de mídias sociais, você tem implementado, você tem parcialmente implementado ou você tem implementado? Então, olha que interessante. No uso de mídias sociais, somente 36,6% das empresas fazem algum tipo de utilização da rede social. E não é assim, eu tenho cadastrado o perfil da minha empresa ali. O que ele está perguntando é, você conecta e engaja o cliente de alguma forma na rede social? Não só ter o perfil, tá? E aí 36%, somente 36% tem isso implementado. Enquanto 44,5% é aquela pessoa que ele está colocando aqui parcialmente implementado, ou seja, foi aquela pessoa que criou o perfil ali na rede social e fez um post e está lá, tá? Não tem um trabalho efetivo. E 18,9% não tem nem implementado. Então, realmente, é muito baixo. Eu não vou passar por todos, eu vou citar alguns aqui que eu acho interessante. Por exemplo, esse daqui de baixo eu acho bastante interessante, que é um website com funcionalidades interativas. O que ele está querendo dizer com isso? Essa pergunta aqui ela é bastante interessante, porque é muito comum que, na verdade, no passado era um pouco mais comum, as pessoas pedirem para pegar um cartãozinho delas de visitas ou pegar algum panfleto e transformar aquilo num site. Ou seja, o site não tinha uma funcionalidade específica, tá? Basicamente, você transformava o seu canal offline em digital. Mas quando a gente fala de marketing digital, um site tem que ser muito mais do que isso. Um site tem que ser focado em marketing digital, tem que ser focado em vendas, tem que ser focado em obter a permissão do cliente para que você possa fazer alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Por exemplo, manter uma comunicação para que você possa fazer uma venda, para que você possa fazer uma oferta e assim por diante. Aí, pelo que eu entendi aqui, as perguntas foram ficando um pouquinho mais complexas para baixo, né? Ele está falando, vocês estão oferecendo algum tipo de experiência omnichannel? Tá, isso daqui já é um pouquinho mais complexo. Eu achei que até não sei se o pessoal não entendeu a pergunta, mas acabou sendo até menor do que o uso de mídias sociais, e é mais complexo, tá? Porque o que é o Omnichannel? Por exemplo, você compra um produto no e-commerce e você pega esse produto do e-commerce e troca numa loja. Ao invés de você ter que mandar de volta para o e-commerce, você pode fazer o caminho inverso. Ou então, ao contrário, você compra na loja e aí você sabe que aquela loja tem um e-commerce e você não está afim de voltar na loja física. Aí você liga lá no e-commerce, ou manda um WhatsApp, manda uma mensagem, entra em contato no Instagram e fala assim, eu comprei um produto lá da loja física de vocês, não gostei, vocês podem trocar, podem me remover aqui em casa? Então, esse é um dos exemplos de uma experiência omnichannel, tá? O que mais que nós temos aqui, ó? Criar conteúdo e participar de discussões online. Então, aí tem um pouco mais a ver com o uso de mídias sociais, né? Então, 36% tem implementado o uso de mídias sociais. Mas quem está usando, está criando conteúdo para participar de algum tipo de discussão online? Está criando algum burburinho ali em cima disso? Sim ou não? Então, boa parte das pessoas aqui implementado somente 21%. Enquanto isso, 43,9% das pessoas não tem, dos negócios, né, nem tem esse tipo de solução implementada. E aí a gente entra aqui em estabelecer novas bases de competição. É interessante esse daqui, até deixei o texto do lado, porque ele fala assim, as práticas relacionadas a este objetivo demandam dos empresários uma reavaliação de suas estratégias e modelos de negócio. Temas notadamente mais complexos de lidar. Ou seja, ele fez um levantamento aqui um pouco mais complexo. Ele não quer saber só se o cara, se a empresa ali ela tem um site, se ela tem uma rede social. Ele foi um pouco mais profundo ali nas perguntas, porque o tema é transformação digital e não só uma presença digital na internet, tá? Então ele está perguntando aqui, por exemplo, vocês estão participando de alguma plataforma de negócios? Quando ele fala de plataforma de negócios aqui, ele está falando de plataformas de negócio onde você pode entrar nessa plataforma e participar ali com outros parceiros de negócios, com outros concorrentes, que as pessoas podem te encontrar ali de alguma forma. Por exemplo, um Mercado Livre da vida seria aqui uma plataforma de negócio. Então, você está competindo ali em outro lugar. Aliás, até antes de ir para esse aqui de baixo, vou comentar um pouco aqui sobre os percentuais, né? Então, participar de plataformas de negócio, apenas 7,2% das empresas entrevistadas
tem isso implementado de alguma forma, enquanto parcialmente implementado a gente tem 12,7% e 80% das empresas não tem nada disso implementado, tá? Aqui ele está perguntando acessar especialista em ICT, que aqui ele está perguntando são especialistas em transformações digitais, especialista em tecnologia, as pessoas estão consultando esse tipo de profissional? Aqui eu achei até uma resposta um pouco generosa, não sei o quão de verdade tem nisso daqui, mas ele está comentando que 29% das pessoas responderam que sim, o meu negócio, eu acesso especialistas em pessoas especialistas em transformação digital. Então é basicamente isso que ele está falando aqui. Não sei o quão verídico foi respondido isso daqui, mas eu achei um número muito elevado, até quando a gente compara com outros dados aqui, participar de plataforma de negócios e desenvolver. Achei que ficou destoando aqui um número do outro, comparando, tá? E aqui ele está perguntando, né? Teletrabalho, até achei interessante esse termo aqui que foi utilizado, né? Que nada mais é do que o trabalho online, o home office, enfim, aí você pode usar algum outro adjetivo. Mas ele está perguntando, o teletrabalho como ferramenta, teletrabalho com ferramenta de gestão de equipes. Então, beleza, as pessoas do seu negócio, elas trabalham de forma remota? Trabalham. De que forma que você controla isso? Eu não controlo, as pessoas estão trabalhando lá e a gente segue a vida. Isso é ruim, por quê? Porque o ideal é que você tenha um software de gestão para realmente fazer a gestão dessas pessoas, né? O quanto elas estão trabalhando, o quanto elas estão conectadas, quais são os momentos, o que elas estão tendo de problemas ali, tem problema ou não de conexão, enfim, são diversas coisas que essa ferramenta, né, ferramenta de gestão de equipes, pode acabar mostrando para você. E aqui ele está perguntando também, né? Digitalizar e integrar processos de negócio. Então, os seus processos de negócio, eles estão integrados e digitalizados? Achei também a resposta aqui um pouco alta, não sei se foi interpretada corretamente, mas está dizendo aqui que 41% dos negócios aqui no Brasil possuem os seus processos digitalizados. De repente, até pensando num comércio aqui, a pessoa tem um sistema de compra e venda e ela já entende que aquilo é a digitalização do seu negócio, tá? Então, acho que a forma como foi perguntado aqui talvez não tenha sido tão feliz. E aí a gente entra nesse outro aspecto aqui, até deixei também do lado aqui o textinho para a gente dar uma olhada, mas basicamente é construir uma organização orientada a dados. Isso daqui eu acho uma das coisas mais importantes quando você atinge determinado nível do negócio e você não consegue escalar. E aí você não consegue escalar e você fica vivendo aquela rotina, tá? Você não ganha muito, não ganha pouco, fica naquilo. Normalmente, esse tipo de problema você consegue resolver olhando para dados e tentando entender, mas qual é o tipo de cliente que mais me dá retorno? Qual é o melhor tipo de cliente para o meu negócio? Dos clientes que eu tenho, quais desses clientes eu posso demitir? Quais desses clientes realmente não estão me trazendo bons números, né? Então ele comenta aqui, né, que uma das fronteiras mais exploradas atualmente pelas empresas digitalmente maduras é a análise de dados, exato, estruturados e não estruturados, com apoio de ferramentas de Big Data, Machine Learning para identificação de padrões que permitem compreender melhor os seus clientes. Ele deu uma rebuscada aqui no texto, mas basicamente ele está falando que se você olhar os seus dados, você vai conhecer melhor o seu cliente. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa que também era muito focada nessa questão de dados, que a gente falava que o que a gente fazia lá era transformar dados em informação. Porque uma planilha em Excel, por exemplo, com um monte de dados, é apenas isso, dados jogados. Mas o que você extrai de informação daquilo? É que nem quando você pega um relatório. Um relatório ele é cheio de dados, mas que interpretação que você faz daquele relatório, tá? Então, é isso que ele está falando aqui. E aí ele está comentando, né, que nos casos das micro e pequenas empresas brasileiras, a pesquisa aponta para uma realidade ainda muito distante, ou seja, poucas pessoas estão fazendo, né, um número muito baixo de empresas afirmaram coletar dados nas relações com seus clientes. Por outro lado, é perceptível que as empresas estão mais abertas e atentas às necessidades de se utilizar dados no processo de tomada de decisão. Então, lembra que eu comentei no começo do vídeo que, além de eu ter ficado preocupado com isso, ao mesmo tempo eu também fiquei contente ao enxergar essa movimentação das empresas realmente buscando
essa atualização. Ou seja, as empresas estão com essa dor, mas ao mesmo tempo elas sabem que precisam mudar. Então, o que a gente observa aqui? Que 28% das empresas já possuem implementado a coleta e armazenamento de dados na cadeia de suprimentos. Achei um número elevado também aqui, mas ao mesmo tempo, elevado 28% não é muito, né? Mas quando a gente olha para o universo de todas as empresas aqui no Brasil, ele de forma significativa, ele é grande, né? Porém, a maioria não tem nem implementado e nem parcialmente implementado. Coletar e armazenar dados na relação com os clientes. Então, beleza, você está se relacionando ali com seus clientes, tá? Mas você armazena os dados desses clientes? Por exemplo, quando foi a última compra dele? Que volume de compras essa pessoa costuma fazer? Aqui ele está falando somente de coletar e armazenar, não está nem falando da utilização, que ele vai dar uma olhada aqui para baixo, né? Explorar dados de diversas fontes, estruturados e não estruturados. Então, somente 25% dos negócios aqui do Brasil, das empresas, das micro e pequenas empresas, né? Somente 25% dessas empresas utilizam de alguma forma os dados, tá, que foram coletados aqui em cima. E a grande maioria nem sabe o que é isso. Nem tem implementado, ou tem uma parte. Provavelmente quem fala que tem parcialmente, provavelmente ela só tem um Google Analytics ali instalado, e aí acha que está utilizando todas as demandas, né, para todas as demandas. Inclusive aqui embaixo ele fala assim, você está usando os dados para tomada de decisão? Olha que preocupante esse número aqui. Somente 22% das micro e pequenas empresas aqui no Brasil, 22,9%, 23% das empresas, usam os dados para tomada de decisão. E você fica pergunta, pô, legal, 22%, mas e os 78% lá, os 77% restante, faz como? Como é que as pessoas estão tomando decisões? Bom, estão tomando decisões na orelhada. Então ela olha ali mais ou menos o que está acontecendo e toma uma decisão. Vê para que mais ou menos ali para onde que está sendo direcionado o vento e toma as decisões. Olha como é preocupante isso daqui, né? Imagina você tomar algumas decisões importantes e não saber se tem um dado histórico ali para embasar aquela sua decisão, tá? Aqui, essa pergunta de baixo é muito parecida, né? Desenvolver análises preditivas a partir de dados. Então tá bom, eu já tomo as decisões, eu já tenho dados, eu já tomo decisões com base nesses dados, mas olhando esses dados aqui, eu consigo dizer como é que vai ser o ano de 2023, consigo dizer mais ou menos ali como é que vai ser o primeiro semestre. Obviamente que o futuro ninguém sabe, mas você consegue pelo menos tentar chegar o mais perto daquilo, né? Então é isso que ele está perguntando aqui. Quantos por cento dessas empresas estão fazendo isso? Somente 25%, tá? E aí 27% tem parcialmente implementado e 46% nem sabe o que é isso. E aí ele perguntou, vocês estão qualificando os funcionários para o uso dos dados? Aí 31%, achei que é muito elevado aqui, 31% respondeu que sim, estou qualificando os meus funcionários para o uso dos dados. 25% diz que parcialmente e 43,3% está dizendo que nem sabe o que é isso. E aqui entra um pouco mais, eu achei até que ficou um pouco mais subjetivo essas perguntas, porque não é perguntas do tipo, você tem um site, você tem uma rede social, você está inovando, você está coletando dados, você está coletando informações, são dados que tem muito mais a ver com realmente a transformação digital. Por quê? Porque a transformação digital é uma transformação também mental de como você conduz aquele negócio. Por exemplo, a primeira pergunta aqui que ele está fazendo, né? Inovar colaborativamente. O seu negócio tem isso, ele está inovando de forma colaborativa. Percebe como é subjetivo isso? Às vezes, aliás, até me surpreendeu aqui, que o 11,6 respondeu que não está inovando de forma colaborativa. Por quê? Provavelmente essas micro e pequenas empresas, principalmente os comércios, né, que a gente viu que é o que está mais baixo, é o dono do negócio que toma todas as decisões. Então, sou eu que tomo a decisão, sou eu que decido o que vai ser feito, não tem inovação e nem de forma colaborativa. Por quê? Porque provavelmente o colaborador dele está lá na frente, está vendendo, ou até ele mesmo, e nem tem tempo para ficar olhando isso. E eu sei muito bem disso porque no começo do meu negócio aqui, eu visitei muitos comércios de uma região aqui de São Paulo
Então, eu ia de porta em porta e era muito comum dentro do comércio você não conseguir falar com o dono porque o dono estava atendendo. Então, o dono está ali no dia a dia tentando fazer o negócio, tentando fazer venda. Então, é improvável que ele consiga ali inovar de forma colaborativa enquanto o negócio dele não ganhar algum corpo, né? E aí ele pergunta aqui, mas você cria um ambiente, na segunda aqui, né? Você cria um ambiente que encoraja a tomada de decisão e risco e a inovação? E aí 35% está respondendo que não cria esse ambiente, 43% está falando que parcialmente implementa e 20% está falando que não tem nada disso, né? Esse daqui é um dos que eu acho mais importante, que é construir, medir e aprender. Por quê? E aliás, até acho que, não lembro se fala aqui para baixo, mas a gente já dá uma olhada. Construir, medir e aprender, você tem que fazer tudo isso cada vez mais rápido. E o que te ajuda a fazer isso é justamente a tecnologia. Então, se você quer fazer um teste com a transformação digital, você consegue fazer esse fluxo de uma forma muito mais rápida, muito mais precisa, de uma forma que te dá insumos para aprendizagem também. Porque não adianta nada você construir, medir, e aí entra o que a gente estava olhando antes. Você está fazendo uma boa interpretação desses dados? Sim ou não? Então é isso que ele está falando aqui. Achei elevado aqui também o número de respostas, 47% está respondendo, não, eu construo, meço e aprendo. Não sei o quão verídico está isso daqui, não. Mas mesmo assim ainda é muito baixo, né? Não dá nem 50% dos negócios estão respondendo de forma positiva em relação a isso. Usar a rede de parceiros e fornecedores para inovar, você está contando com os seus parceiros para inovar? 51% está respondendo que sim. Tá? Então isso é muito comum, por exemplo, no serviço, quem presta serviço, olhar o que o concorrente está fazendo, o que o parceiro está fazendo. Geralmente pode-se criar grupos no WhatsApp também. O setor industrial também tem muito disso, de uma indústria querer ajudar a outra, né? E no setor de comércio também, às vezes determinado grupo, de determinada região, de segmentos diferentes, né? Uma loja de roupa, um cara que está vendendo, que tem um restaurante, aí tem uma outra pessoa que tem uma loja de semijoias. Então é muito comum que às vezes quem está ali na mesma região acaba se ajudando, até fazendo investimentos de marketing de forma conjunta. Tá? E aí entra justamente o de baixo aqui, né? Que interagir com o ecossistema de inovação da sua região, tá? 22% está dizendo que não, o que é um pouco contraditório com o de cima aqui, mas 27% está dizendo que parcialmente implementado e 49% está dizendo que nem sabe o que é isso, correto? E por último, mas não menos importante, aliás, eu não lembro se eu comentei no começo do vídeo, mas eu vou dividir esse conteúdo aqui em duas partes, porque realmente é bastante coisa para falar e eu estou falando também as minhas percepções em relação a isso. E por último, na segunda parte do vídeo, né, eu vou falar um pouco mais sobre a conclusão e o que a gente pode fazer realmente para começar essa inovação de uma forma mais interessante. E por último, mas não menos importante, a gente está olhando aqui gerar mais valor para os clientes, né? Essa questão de gerar mais valor para o cliente é interessante porque tem gente que fala, mas o que é gerar mais valor? É aumentar o preço? Não, o valor ele não tem nada a ver com o preço. O preço é o quanto você está cobrando por aquele produto, o valor é o quanto você está entregando para o cliente. Então o cliente está sentindo que você está gerando mais valor para ele. Por exemplo, usar feedbacks online para gerar novos produtos. Isso daqui, por exemplo, através do Google Meu Negócio é muito interessante. Por quê? Porque no Google Meu Negócio, a gente consegue ter os feedbacks dos clientes, inclusive com nota, né, que vai até 5, e feedback de texto. E ele está perguntando, você está usando esses feedbacks para melhorar o seu negócio, para gerar novos produtos? E olha só, 19% está dizendo que não, 31% está dizendo que está parcialmente implementado. De vez em quando eu vejo alguns comentários ali e implemento alguma coisa. E quase metade, 48,7%, está dizendo que não. Eu não dou a mínima para o que os meus clientes estão falando. É um número bastante elevado. Desenvolver novos modelos de negócio de teste rápido. Aí entra aquilo que a gente estava falando, de construir, medir e aprender. Você está desenvolvendo isso de forma rápida? Sim ou não? Aí 11,4% está dizendo que sim, sim, eu estou fazendo isso de forma rápida. 17% está dizendo que é parcialmente implementado, talvez ali para um ou outro tipo de negócio eu consigo fazer isso. E 71% está dizendo que nem sabe o que é desenvolver um modelo de negócio de teste rápido, tá? Então, a pessoa ali à frente do negócio não sabe como... eu tenho meu negócio aqui, como é que eu testo um produto ou serviço para ver se aquilo vai ter aderência ou não do mercado, mas de forma rápida? Então, 71% está dizendo que nem sabe o que fazer. E o uso de tecnologia para compreender valor para o cliente,
está dizendo que 40,4% das empresas está usando a tecnologia para compreender esse valor para cliente. É um número relativamente que eu considerei alto, tá? 40,4% está utilizando. Parcialmente implementado está dizendo que 32,9% e não implementado 26,7%, tá? Então, usar tecnologia para compreender valor para o cliente. Quando você gera o valor para o cliente, você está usando a tecnologia para gerar esse valor? Sim ou não? Então, esses são os números que eu quero mostrar. Essa foi a pesquisa que o Sebrae fez. Na parte 2 do vídeo eu vou comentar mais e vou fazer a minha conclusão também. Mas o mais interessante, vocês percebem que mesmo com a pandemia, mesmo com esse ano de 2020, 2021 acelerando os processos digitais, os negócios ainda estão muito atrasados quando a gente fala de transformação digital. E o questionamento que eu faço é o seguinte, e você que está aí do outro lado, em que nível que está o seu negócio? Você está num nível que está começando, você está num nível que está emergente, você está num nível intermediário ou você está num nível que você já é referência do mercado? Faça uma reflexão sobre isso e não esqueça da importância que tem o seu negócio no Brasil. A gente está falando de 50% dos postos de trabalho que são de micro e pequenas empresas. A gente está falando de 30% do PIB nacional. Nós somos responsáveis por 30% do PIB nacional. Então fica essa reflexão e não perca o próximo vídeo que eu vou fazer algumas considerações e também algumas coisas que podem te ajudar justamente a sair desses níveis mais baixos de transformação digital e já começar a ter uma mentalidade, começar a ter um pouco mais de presença digital, tá legal? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E se você quer saber como vender mais e como vender melhor pela internet, não perca o próximo vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.